Bom, boa tarde a todas e a todos. Desejamos que tenham tido um bom intervalo de almoço. A gente vai agora para o nosso último painel do Encontro Estadual de Boas Práticas da Adoção de Crianças e Jovens. A programação da tarde será a seguinte: a gente vai ter agora um painel, nosso último da tarde, depois espaço para o debate. Depois nós temos uma pausa rápida e a partir das 16 horas, então, a gente começa o nosso arraiar como fechamento, né, desse momento festivo de 10 anos da ONG Acalanto Fortaleza. Para compor esse terceiro painel, nós convidamos 3 pessoas. E o objetivo desse painel é discutir boas práticas nas instituições de acolhimento e nos grupos de apoio à adoção. Conversam conosco sobre este tema a coordenadora da instituição Núcleo de Ação Social Logos, La Batista, Adriana Meirelles. Também compõe esse painel a servidora pública com foco em gestão de pessoas, assistente social, especialista em políticas públicas com experiência profissional em acolhimento institucional para crianças, adultos e idosos, atualmente voluntária e coordenadora do setor de psicologia da ONG Acalanto Fortaleza, Juliana Marcelino. Para finalizar o painel, conversa conosco a voluntária fundadora e atual presidente da Associação Acalanto Fortaleza, Eliane Carlos. Esse painel vai ter a seguinte dinâmica: nós preparamos 2 questões que serão postas para o debate com as 3 convidadas para o painel, e na sequência a gente abre para vocês, né? Para começar, eu queria ouvir da Adriana, da Juliana e da Lilica o que, na vivência de vocês no campo da adoção, vocês poderiam dividir conosco como exemplo de boa prática. Vamos começar com a Adriana. Boa tarde a todos. Bom, falar em acolhimento para mim é falar de vida. Acolher, ele traz em sua palavra aquilo que realmente deve acontecer nas instituições. Acolher não é apenas deixar a criança com seus direitos básicos garantidos. Acolher vai além. Então, na minha experiência como coordenadora de acolhimento, eu posso dizer que é possível e vale a pena. Pode ir, Ju. Isso que você vai mostrar agora. Tá certo. Eu fiz um guia, tá, para me ajudar também. Então, boa tarde, gente. Como o Lucineudo disse, eu sou a Juliana, né? Nos conhecemos aqui há alguns anos. E aí eu trouxe para vocês falar algo assim, bem da realidade, né? De quando eu trabalhava, eu coordenava a área social do abrigo, então fazia gestão de todos os processos, né, sociais, jurídicos das crianças. O nosso abrigo, ele acolhia principalmente crianças até 12 anos, né? Então a gente não tinha tanta experiência com os jovens, né? Mas com os idosos em um segundo acolhimento. Pode passar. Na parte da manhã vocês falaram mais sobre aspectos legais, né? Também. Agora a gente vai falar um pouco mais sobre a realidade. Então, vocês sabem que a jornada da criança e do jovem, né, dentro de um acolhimento, ela perpassa pelo momento em que a criança, né, chega, e a partir daí, né, dessa relação, a criança o jovem pode retornar para a família, ou podemos seguir o caminho da adoção, né, da destituição e da adoção. No abrigo, a gente sempre fez questão, né, de tratar cada momento desse da criança, das famílias, né, com muito cuidado, né? Então, vou dar alguns exemplos, né, do que nós chamamos de boas práticas, né? Com relação à família biológica, né, a equipe técnica tomava sempre muito cuidado para que as cuidadoras, né, não soubessem tanto de detalhes, porque acaba que vai uma pessoa falando com a outra, né? E a gente sempre fazia questão, né, de que todos os pais
os biológicos, né, enquanto estavam no abrigo, fossem muito bem acolhidos e que não se ficassem conversando, né, principalmente com as crianças. Né? Ah, sua mãe fez isso, seu pai fez aquilo, né? Então, assim, era um cuidado que a gente tinha, né? A gente estava sempre reforçando, né, com que as cuidadoras tratassem as pessoas bem, não ficassem comentando sobre a vida das crianças, né? E aí, com relação à destituição, né, e a processo de guarda e adoção, a gente sempre, ao receber, né, os pretendentes, né, lá no abrigo, a gente contava toda a história da criança, né, então assim, a gente utilizava muito da transparência, a gente nunca escondia nada, né, não se deve esconder nada. Então assim, a gente respondia tudo que as pessoas perguntavam. Eu já recebi as pessoas chorando na porta. Lembra? Então, assim, esse momento particularmente sempre me emocionou muito, né? Eu não vou chorar de novo. E aí, assim, a gente recebia os pretendentes e contava tudo sobre as crianças. E a gente fazia questão também de manter o abrigo portas abertas, né? A gente não tem hora para receber, o abrigo só pode receber pretendente de tal hora, tal hora. Não, a hora que o pretendente pode, né? Claro, assim, que tendo algum, né, limite com relação a horário, à noite e tudo. A gente mantinha as portas abertas, a gente fazia... Pode passar. A gente mantinha as portas abertas, a gente fazia questão que o pretendente participasse o máximo possível, né, da rotina das crianças, então que estivesse ao acordar, que pudesse deixar na escola, que pudesse vir para dar as refeições, para dar banho, para ensinar tarefa. Então, de acordo com a possibilidade dos pretendentes, o abrigo abria as portas, né, para facilitar, né, e para incentivar essa convivência. Pode passar, deixa eu ver o que eu coloquei. Sim, eu até coloquei assim no guia, né? E a gente passava a preparar também as crianças para adoção, né? O abrigo tem uma equipe técnica, né? Então a gente começava a falar com aquela criança, porque a gente já sabia previamente, né, que estava agendada a visita desse pretendente. Então a gente começava a conversar com a criança e elaborar, né? Como é que está essa ideia, o que ela espera, quais são as expectativas, porque quando a gente recebe os pretendentes, a gente alinha com a expectativa das crianças, né? Então, tem crianças que dizem, eu quero uma mãe loura, eu quero uma mãe morena, eu quero uma mãe assim, eu quero um pai que brinque, né? Então, a gente faz esse alinhamento de expectativas quando a gente recebe o pretendente. No momento da apresentação, né, a gente também assim, toma muito cuidado. Inicialmente, a gente tentava apresentar quando estavam todas as crianças juntas, né, para não já ter aquele direcionamento, chamar de pai, chamar de mãe logo no início, né? Então ali as crianças brincam com os pretendentes, com todas as crianças, e a partir dali é que a gente vai direcionando. Adaptação de rotina. A gente vai começar a adaptar a rotina das crianças e do abrigo, né? Como eu falei. Receber o pretendente na hora que ele puder, se ele puder passar 20 minutinhos antes de ir para o trabalho, a gente atrasa um pouquinho a chegada da criança na escola, então a gente procurava sempre fazer todas essas adaptações. Dava mais trabalho? Dava, porque no abrigo são muitas crianças, a gente precisa, né, cumprir horários, mas a gente tentava. A presença constante, né, muito importante do pretendente. Eu sempre conversava, olha, quando você recebe, né, essa notícia, né, de que a partir de agora você passa a se vincular a uma criança, né, então esse momento tem que ser uma prioridade na sua vida, né, por mais que a gente faça adaptações, né, você precisa estar disposto, estar disponível, né, naquele momento. Tá? Então, venha a hora que der certo você passar, se é para tomar café da manhã, se é para dar o almoço. Tá funcionando? Tá. E aí a gente também fazia essa preparação para sair. Então, a criança, a gente recebia o pretendente, né, fazia toda essa adaptação, essa vinculação, cuidava de alguns problemas que podiam acontecer, né? Às vezes a vinculação não estava
indo tão bem quanto a gente esperava, né? Então, por isso a gente tem a equipe técnica, né, com psicólogo, para fazer os ajustes necessários. Eu me lembro muito bem de uma adoção em que o nosso pulo do gato foi que o pretendente trouxesse seus animais, cachorros, né, e eles foram determinantes na vinculação com a criança, né, e aí o cachorro era uma cadela. A cadela passou a vir para todas as visitas, né. A gente também, lá a gente funcionava num local muito arborizado, tinha muitos jardins, né. Então, às vezes, a criança não ficava tão bem com os pretendentes quando ela estava ali com a gente, com a equipe técnica, porque ela se sentia mais segura com a gente. Então, o pretendente levava a criança para fazer um piquenique, né? Então, assim, a gente lançava mão de todos os artifícios para fazer essa vinculação, tá funcionando? Fazer essa vinculação funcionar. E aí, assim, dentro das nossas boas práticas, né, o nosso case de sucesso, pode passar, era a Festa da Mala. Lá a gente instituiu essa Festa da Mala, que era assim, era um evento, era um evento que marcava justamente a saída da criança, né? Então a gente combinava com os pretendentes para fazer uma festa, a gente fazia realmente uma festa, e aí, principalmente, era um cuidado com quem ia ficar, né? Porque durante o processo de vinculação, as demais crianças, elas intuitivamente, elas vão elaborando que o amigo, que a amiga, está perto de sair, né? E por mais que elas entendam, muitas vezes elas sentem, né? Está saindo e eu vou ficando, né? Então, havia esse cuidado, né? Eu entendo que é uma boa prática, cuidar não somente do pretendente, da criança, daquela família que está se formando, mas de quem também vai ficar. Então, a gente fazia a Festa da Mala também, né, para as crianças que iam ficar. Como era essa Festa da Mala? O pretendente, né, os pretendentes, traziam uma mala e aí a gente sentava lá, todo mundo no chão, e aí a gente ia elaborar. O que está acontecendo hoje? Fulano vai embora. E o que ele pode levar da gente? Aí tinha uns que diziam, vamos levar, ele vai levar a roupa dele, o outro vai levar a nossa saudade, vai levar, né? Então as crianças todas elaboravam aquele momento. O que a gente pode desejar para fulano, para fulano? Então elas iam dizendo, eu desejar que estude numa escola legal, vou desejar, e aí eles começavam a desejar, né, coisas boas, né, para aquela família. A gente também dava oportunidade, né, para os pretendentes darem uma mensagem para as crianças ali, para a equipe, e aí em seguida a gente ia todo mundo para o quarto. E todo mundo começava a fazer a mala, porque é muito importante que eles levem também alguma coisa, né, do acolhimento. Eles levavam roupa, levavam tudo deles, porque lá, assim, tinham várias coisas que são individualizadas, né, brinquedos deles, roupas deles, sapatos. Aí ia todo mundo para o quarto com a mala e começava todo mundo jogar a roupa dentro da mala e fazer a mala para ir embora, né? Então a festa da mala é simbolicamente essa despedida, né? E aí a gente iria deixar no carro e tirava foto. Então, assim, essa é a nossa festa da mala, né? Ficou assim, muito conhecida. Acredito que até hoje o acolhimento pratique, né, esse ritual de despedida. E eu acredito que era isso. Aí eu trouxe umas fotos, né, de algumas coisas que a gente fazia ali. Os meninos, a gente tinha uma turminha que torcia muito pelo Fortaleza. A gente conseguiu, o time do Fortaleza levou a gente para o estádio. Aqui a gente deixou brincando aí um pouquinho e ele acabou fazendo isso daí, se sujando. Essa foto aqui do aniversário, todas as fotos são autorizadas, tá, gente? Essa foto aqui de aniversário eu trouxe porque, como uma boa prática que a gente adotava também, toda criança no seu aniversário escolheu o tema, né? Então a gente fazia de acordo com o tema que a criança queria, né? E vocês veem que não tem nada muito elaborado. A gente utilizava coisas que a gente tinha, receitas que a gente tinha em casa, fazia o bolinho,
imprimiam um papel e colocavam ali o balãozinho, mas sempre no tema que eles queriam. Eu tinha até preparado um vídeo para trazer, mas não deu certo passar. Um dos nossos acolhidos, o sonho dele era fazer um aniversário do Batman. E dentro do aniversário, o momento que mais fazia sentido para ele era ele entregar a sacolinha para os amigos. Aí a gente fez uma sacolinha, aí quando chegou na hora da sacolinha, aí ele mesmo organizou a fila. Bora! A gente se fila direito. Quem estiver na fila não recebe sacolinha. Ele era o dono da festa, né? Aí os meninos passando e ele vai receber aqui a sacolinha do papai. Então a gente, dentro das nossas possibilidades, né, utilizando um pouco de criatividade, nossa experiência também, né, a gente tentava tornar a rotina das crianças, né, dos jovens, o mais próximo possível do que é morar na sua casa, né? Então, eu acredito que isso se traduza, né, em um acolhimento de qualidade, boas práticas, né, no acolhimento. É isso. Pronto, voltando, né? Vou falar um pouquinho sobre a Casa Lar Batista, que é a casa que nós coordenamos. A Casa Lar Batista acolhe crianças muito pequenas, bebês, a mais velha hoje tem 2 anos e 4 meses. A maioria das crianças de entrega legal, ou entrega espontânea, ou entrega voluntária, como a gente queira denominar a entrega, elas são acolhidas pelo Lar Batista desde que tenhamos vaga para acolhimento. E uma das coisas que nos fez repensar essa questão de como acolher e de como ser um casa-lar na sua especificidade, foram alguns pontos que nos chamaram a atenção. E pode passar, por favor? E como histórico, nós começamos a estudar sobre os órfãos da Romênia. Eu acredito que muitos aqui talvez já tenham ouvido falar sobre esses casos, se não eu vou pincelar. Foi um estudo desenvolvido em Harvard, principalmente pelo médico Charles Nelson, e na Escola de Medicina, onde foram estudadas crianças que ficaram órfãs de guerra e eram institucionalizadas. E se via que as crianças tinham um déficit de desenvolvimento muito representativo, chegando a beirar 30%, 40% em alguns casos. Com isso, que foi chamada a atenção, foram feitos vários estudos e pesquisas do motivo dessa perca. E aí chegaram à conclusão de que a falta de afeto em relação aos cuidados essenciais faziam essa diferença. Então, a relação de casa, comida e roupa lavada, que é o que se tem como garantia de direito básico, ela não é suficiente por si para trazer ao indivíduo ou a essa criança acolhida um desenvolvimento saudável. Você pode passar, por favor. Essa institucionalização precoce leva a déficits profundos em muitos domínios, aí seriam os comprometimentos cognitivos e o comportamento socioemocional. Não é difícil perceber crianças em acolhimento, na sua grande maioria, com essa dificuldade ou essa deficiência do toque, do aproximar-se. Ela tem esse receio porque ela não foi trabalhada nesse afeto. Então, isso passa a acompanhar a criança pela falta que ela sente desde o seu nascimento, desde o seu acolhimento precoce. E aí nós chegamos a esses estudos e isso nos assustou profundamente. Chamei a equipe e disse, gente, se nós não conseguirmos mudar essa realidade, nós não estamos fazendo nada. Eu não quero. Assim não. E aí a equipe começou mas como é que nós vamos fazer isso? A Romênia tem uma outra realidade cultural, uma realidade climática, uma outra coisa. Eu disse, tá, lá é frio, é quente, a população tem uma renda per capita maior do que a nossa, mas eu estou falando em relação a acolhimento e afeto. Se existir no nosso país uma relação suficiente e eficiente de afeto nas instituições de acolhimento, eu dou a minha mão palmatória
existir, nós podemos repensar essa realidade. E aí a equipe começou a trabalhar em conjunto. E nós construímos o que nós chamamos de projeto Casa com Acróstico. Nós somos um Casa Lá, na sua especificidade. Como coordenadora, eu moro na casa de domingo à noite a sexta-feira à noite. Plantão diurno e noturno. Eu não vou para casa durante a semana. Por quê? Pode passar. Por favor. Entendemos que a importância do afeto, o desenvolvimento cerebral de bebês e crianças pequenas depende do estímulo dos pais ou cuidadores, ou seja, de interação social e afetiva. É através dos estímulos gerados pelo afeto que a criança amplia seu entendimento de mundo e estabelece padrões de pensamento, raciocínio lógico e linguagem que serão presentes em todas as fases de sua vida. Gente, ou a gente consegue transmitir afetividade, relacionamento com esses bebês, ou nós teremos crianças e adultos problemas. Então, o Projeto Casa, ele veio com essa formatação. Não se pode deixar de reconhecer o acolhimento institucional como parte integrante da rede de proteção social e afetiva que dispõe a criança oriunda de ambientes familiares exposta a toda sorte de prejuízo. Bom, isso aí é um fato. Nós não podemos deixar de reconhecer que o acolhimento institucional é necessário. A criança que tem vínculos familiares fragilizados, que não pode conviver com sua família biológica, ela tem que ser protegida dessa família e acolhida. Quer seja ela por entrega legal, quer seja ela por violência, quer seja ela por abandono, quer seja ela por abandono maiorzinha. Enfim, ela precisa estar protegida. E o que nós temos? Acolhimento institucional. Então, mesmo havendo questões que vão falar contra o acolhimento institucional, o problema, a nosso ver, enquanto Casa Lar Batista, não está, entenda-se, depois eu vou completar minha fala, não está no acolhimento, mas está na forma de acolher. Por isso que no primeiro momento que o Lucineu me pediu para falar o que você entende por acolhimento, que são boas práticas, eu falei isso. Acolher está na literalidade da palavra. Não é depósito de criança. Não é garantir direito básico de vida, que é casa, comida e roupa lavada, aspas. Acolher na literalidade é dizer, eu estou aqui e agora está tudo bem. A Adriana estaria tudo bem se ele estivesse com sua família, com certeza. Mas naquele momento, é aquilo que ele tem. Então, que seja o melhor. Pode continuar, por favor? Então, o que o Projeto Casa prevê como acróstico? O C, ele remete a cuidado. Então, o que nós fizemos? Otimização e padronização dos cuidados prestados às crianças a partir de técnicas que valorizem o toque, a percepção, o som, o meio ambiente onde criança e cuidador estão inseridos. Gente, os bebês de vocês que estão comigo, eles têm inglês, tá? Com 3 meses de idade, Magic English. Como assim, Adriana? Tá, eles têm uma tarde que é aula de inglês e as músicas que eles estão ouvindo são em inglês. Desenhos com Mickey, Minnie e outros personagens em inglês. Por quê? O som. Atenção. A musicalização. Nós temos técnicos que vão lá com violãozinhos, bebezinhos na cadeirinha lá, no tatame, tal. Está por não lá do pé tocado. É possível? Então, essa relação, essa mudança, esse virar-chave na instituição de acolhimento, traz para vocês, pais desses bebês, a certeza de que enquanto meu filho não chega, ele está bem cuidado. Quem tem filho na creche, quando vai procurar uma creche, procura uma creche que cuide bem. Vai procurar referência, vai procurar informações, vai procurar saber se os profissionais são habilitados a trabalhar com crianças. Não é assim que acontece quando você vai para uma creche? Então, da mesma forma, a instituição de acolhimento com um olhar diferenciado, ela pode trazer para essa criança, enquanto está ali,
uma nova relação de mundo e com ele mesmo. Vamos lá? Ó, ações. Isso é lá na casa, tá? Ali nós estamos com uma fisioterapeuta orientando aos cuidadores quanto à estimulação precoce ou estimulação de bebês que precisam ser trabalhados. Então, os bebês são avaliados regularmente. Ah, esse aqui está na idade de rolar, ele não está rolando. Opa, sinal amarelo. Por quê? O que está acontecendo? Vamos avaliar. Ah, eu tenho uma bebê que ela quando escuta o barulho do liquidificador, ela põe a mão nos ouvidos. Ah, ela é autista. Não, peraí, vamos avaliar. Vai para o médico, vai fazer um BERA, problema auditivo. Percebe? Um olhar diferente. É possível? Vamos lá, aqui tem os bebês brincando. Cercadinhos. Eu só tenho um. Eu tenho 10 bebês. Porque cercados são limitantes. E na nossa casa eles não ficam limitados. Então, para que você usa o cercadinho, Adriana? Eu uso o cercadinho para quê? Ah, a cuidadora está na hora do banho. Então, ela está banhando, ela precisa botar em um lugar enquanto ela termina a turma toda, ou elas terminam, para que eles possam estar livres e tenham um monitoramento. Então, o cercadinho, ele é transitório. Ele é só ali. Tomou banho, está esperando o almoço, então, mas ele não é um fim em si mesmo. Não existe um espaço cercado limitante. A criança, ela tem que ter a visão do todo, ela tem que ter a visão da casa, ela tem que ter a visão do mundo. Ela tem que aprender a subir e a descer do sofá. Ela tem que aprender a subir, a cair e a tentar subir de novo. Tá, aqui é a equipe técnica, estávamos em audiências concentradas. Como coordenadora, eu participo de todas as audiências, eu conheço caso a caso e brigo por eles, viu, gente? Depois eu vou dar uma notícia para vocês que vocês vão gostar. Vamos lá. Pronto, A. Atenção. Atenção aos marcos do desenvolvimento infantil e aos ritmos de vida, com estímulos para a construção cognitiva de acordo com as bases teóricas da médica pediatra húngara Amy Pickler, que valorizam a prática baseada em 3 elementos principais: a liberdade de movimento, brincadeiras espontâneas e rotina de cuidados. O que nós acabamos de falar. Liberdade de movimento, brincadeiras espontâneas e rotina de cuidado. Adriano, o que é isso? É o escritório todo riscado de giz. Os móveis são brancos, mas de vez em quando eles estão azuis, amarelos, laranja. Quem em casa que tem filho pequeno nunca passou por isso? E aí o que é que a gente tem que fazer? Botar o menino no cercado, brigar com ele, prender? Não, tia, quando ele estiver dormindo, traz ali uma esponjinha e vamos dar uma limpeza nesses armários, por favor. Tá? Entendeu? É a questão do olhar. Vamos lá, olha aí. Eles tomam sorvete, Adriana? Tá aí do meio. Pega na bola, toma o sorvete e ainda passa no corpo. Gente, é acolhimento. É possível? Sim. Visão de que as crianças que estão ali, elas precisam ser estimuladas, elas precisam ser trabalhadas, elas precisam viver como crianças. Ok? Ó, vamos só um pouquinho, essa foi engraçada, essa da ponta. É a mesma lá na frente, eu achei engraçada. Chegaram umas doações e, gente, chega a doação, às vezes quem chega lá na casa, eu fico com vergonha, mas é porque, assim, é casa de criança, tá? E às vezes eles chegam antes que a gente possa guardar o olhar. E essa pequena encontrou esse acharpe lilás, ela botou na cabeça e andava com esse acharpe dentro de casa, assim. Pronto, foi a felicidade dela, esse acharpe, até que ela cansou dele. Mas o que é isso? Liberdade. Liberdade de pensamento, liberdade de brincadeira. Ela queria expressar alguma coisa com esse acharpe e estava lá, de fralda,
Todo dia Sharp dentro de casa, até que esgotou o desejo desse brinquedo. Pode passar. Então, o S vem da segurança. Assistência individualizada, pautada em elementos que favorecem na criança o vínculo de confiança e segurança afetiva gerados a partir de cuidados integrais e diários, ofertando segurança emocional, criatividade, bem-estar físico e mental, além de atingir os marcos de desenvolvimento preconizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Aquela doidinha ali sou eu, tá, gente? Contando história para um bebê de 7 meses. Adriana, tu para como coordenadora para contar história? Para. Por quê? Porque ele precisa entender a minha voz, ele precisa entender que eu estou ali para ele e que agora está tudo bem, enquanto ele está ali. Tem alguém que olha, tem alguém que conta uma história, tem alguém que faz que o patinho quai, o pintinho pio, e eu faço isso olhando no olho. Porque na nossa casa nós fazemos isso com os nossos filhos. Ó, essa é a orientação para os cuidadores, como lidar, como tratar um bebê. Pode passar. O A, seguindo o nosso acróstico do afeto, é a importância dos afetos e da socialização de criança institucionalizada, alicerçada no respeito mútuo, contribui para o desenvolvimento neuropsicomotor das crianças e para a promoção de suas capacidades cognitivas de autoestima e autoconfiança. Uma piscininha, bebês de maiô, de biquíni lá dentro, gente, eles amam isso. Chuveirão, banho de mangueira, bota o menino dentro ali no sol e a mangueira. Não no sol de meio-dia, claro, no sol cedinho, como nós fazemos com os nossos filhos. E eles brincam na água, eles gostam disso, um pau d'água. Estão ali brincando. Ó. E aí fica uma cuidadora. Ó, passeio da tarde. Olha os tamanhinhos andando. Estimulação. Atingir os marcos de desenvolvimento preconizados pela Sociedade Brasileira de Pediatria. Essa bebê tem, a de branco tem 1 ano e 2 meses, essa de cá tem 1 ano e 7, a que está no carrinho tem 11 meses e essa é uma das cuidadoras. E eles saem para passear na rua, na calçada, às vezes na copa. Nós botávamos as cadeiras assim, sentava, fazia uma bacia de pipoca, porque na nossa rua tinha festa, na rua do acolhimento. E eles não ficavam dentro de casa ouvindo barulho lá fora, não. Eles estavam banhadinhos, arrumadinhos, sentadinhos com uma bacia de pipoca, vendo o povo passar e gritar, e o jogo da Copa correndo na rua. Eles são crianças, eles precisam disso. Pronto, e essa só para refletir, para a gente terminar essa parte. Eu achei interessante essa figura. Seja a parte boa da vida de alguém. Eu achei isso tão forte, gente. Queria muito, mas muito mesmo, que nós tivéssemos aqui representantes do poder público, políticos, do poder judiciário, para eu pedir encarecidamente que as pessoas que vão para os acolhimentos não tenham apenas suas funções como cargos, mandatos, mas que elas consigam ser a parte boa na vida dessas crianças. Sabe, porque tem gente que vai para o acolhimento sem gostar de criança. E ela gosta de burocracia, de escritório, de outra coisa, mas não de criança. E ali não é o melhor lugar para ela. Porque não vai ser bom nem para ela, e nem para o pequeno que ela está ali ajudando a desenvolver enquanto ele precisa estar ali. Então, eu achei assim interessante essa figura, e o meu apelo seria hoje para o poder público e para quem faz parte como voluntário, para
nossa equipe de psicologia. Se você não gosta, se você não se identifica com criança, não se envolva. Não vai fazer bem. Crianças e jovens institucionalizados, privados de afeto, vínculos e estímulos, têm seu desenvolvimento geral comprometido, muitas vezes de forma irreversível. Então, sejamos a parte boa na vida de alguém. Obrigada, gente. Obrigado, Adriana. Obrigado, Juliana. Depois dessa primeira rodada sobre boas práticas em instituições de acolhimento, eu vou liberar a Ju, que tem uma outra atividade aqui no Arraiá. E agora, então, a gente vai ouvir, a gente continua com a Adriana e Lilica, e a gente vai ouvir agora a Eliane, que vai falar um pouco sobre boas práticas dos grupos de acolhimento. Obrigado, Juliana. A gente se vê já já. Olá, boa tarde a todos. Que bom tê-los aqui conosco após o almoço, né? Não é fácil, a gente sabe. E coube, a Acalanto está contando para vocês como é a nossa história e que a gente acredita que seja uma história de boas práticas e grupos de apoio à adoção. A gente nasceu, somos filhos do Cláudio, que esteve aqui com a gente de manhã, porque a história foi a seguinte: sem nenhum combinado entre eu e meu marido, conhecemos a Raíssa, né? Que é a proprietária deste meio de locomoção. E ela tinha, então, 3 anos a completar. Ela já estava há mais de 1 ano institucionalizada. Isso há 13 anos atrás. A gente entendia absolutamente nada sobre adoção. Foi um tempo onde as instituições de acolhimento tinham uma liberdade de estarem recebendo as pessoas e a gente se tornava voluntário e as coisas aconteciam, muitas vezes muito boas, mas eu também tenho que admitir que às vezes não tão boas assim, pela liberdade de se ter essa entrada e saída de pessoas, né? E a gente conheceu a Raíssa e houve um encantamento e despertou na gente o desejo da adoção. Aí começou o martírio. Porque antes da assistente social que nos ajudou no processo, a equipe anterior, ela não entendia absolutamente nada do processo jurídico de condução. Então, quem trabalha, como a Adriana disse, e não se interessa por aquilo que ela está trabalhando, atrapalha, em vez de favorecer. Não faz aquela diferença positiva, faz uma diferença negativa. E às vezes irreversível. Porque a gente podia ter desistido. Se a gente tivesse desistido da Raíssa, provavelmente ela não teria sobrevivido. Porque ela tinha muitas questões de saúde gravíssimas, que precisavam de um acompanhamento individual, precisava do cuidado de uma família, numa instituição que na época não era tão zelosa assim, não tinha um olhar de afeto, ela não teria sobrevivido. E aí, muito bem, a gente recebeu um balde de água fria que a gente não teria condição alguma de adotá-la, afinal de contas ela tinha família extensa. Mesmo sem entender nada, eu falei, poxa vida, mas eu fiquei sabendo que ninguém visita há mais de 1 ano essa criança. Mas ela tem pais vivos, avós vivos, tios vivos. Isso não tem sentido, né? Isso não tem lógica. Aí fui pesquisar na internet, encontrei a Acalanto Natal e liguei, falei com o Cláudio e ele pegou e inventou uma história que ele tinha que vir para Fortaleza e ele viria encontrar com a gente. Porque eu contei toda a situação, que me falaram que a gente não tinha a menor chance de adotar a Raíssa porque ela tinha pais vivos. E aí ela já estava fazendo 2 anos de acolhimento nessa altura do campeonato. Aí o Cláudio veio, nos conheceu para saber se éramos pessoas minimamente idôneas, né? Ouviu a história, nos conheceu e falou, não. Ao contrário do que vocês foram orientados, você tem
não é 1% de chance de adotá-la, você tem 99% de chance. Então, graças a Deus, a gente não desistiu e a gente foi atrás. Não havia grupo de apoio à adoção na época. A cadeira, no direito, essa cadeira não é obrigatória, não sei nem se existe ainda, né? Então, e como a lei exige que não possa haver nenhum tipo de cobrança jurídica, financeira, para quem está fazendo adoção, as pessoas não se interessam, os advogados não se interessam. Só que, como o Cláudio disse, hoje a maioria dos clientes dele vieram de adoções que ele fez graciosamente. O Cláudio só faz adoção gratuita. E aí, ele fez a nossa adoção, nos orientou, e nós chegamos em 9 meses da minha conversa com o Cláudio. Em 9 meses a Raíssa estava com a gente em casa. E foi a partir daí que a gente pôde dar toda a atenção na questão de saúde e a questão emocional dela. Ela tem paralisia cerebral, porque a mãe era consumidora de drogas e era muito severa a situação, então afetou na gestação dela, né? E a gente caminhou e falamos assim, poxa vida, o Cláudio fala tanto que a gente precisa criar um grupo de apoio para que outras pessoas não sejam desestimuladas, elas não percam o sonho de formar sua família pelos laços da adoção por causa de má informação, por causa de informação equivocada, por causa de interpretação mal feita da lei. Então foi dali que surgiu o grupo de apoio de adoção chamado Associação Acalanto Fortaleza. Então a Acalanto Fortaleza nasce lá em 2013 por causa disso. Eu passei por isso, Daniele Gondim, que não está aqui hoje, infelizmente, também tinha essa situação, e mais 2 outros casos que o Cláudio acompanhou. Aí a gente falou, gente, não. O judiciário falando para a gente que não, a instituição de acolhimento falando que não, e o Cláudio falando que sim. Aí eu falei para o meu marido, esse cara ou é doido, ou, né, porque é muita gente falando o oposto do que ele fala. Muita gente indo na contramão do que ele está falando. E como ele disse, parece que ele não conseguiu fazer na carreira dele toda 1 ou 2 adoções. Então, o grupo de apoio nasceu por isso. Nós, nesses 10 anos, passamos por muitas fases, porque quando a gente vive de voluntariado, o voluntário, ele não é permanente. A gente procura dentro da Acalanto Fortaleza manter o mesmo norte, procura manter uma mesma identidade desde a sua criação, e isso fortalece que a gente sobreviva, porque a gente sabe exatamente o que a gente quer. Quando a gente tem um pouco de dúvida, o porquê que a gente está fazendo aquilo, isso enfraquece, né? Então a gente procurou criar algumas práticas que se mantiveram e se mantêm, que é o contato com os voluntários, com os pretendentes, na busca de uma orientação psicológica, jurídica e social. Porque a gente, quando forma a nossa família pelos laços da adoção, a gente se sente meio que solitário na sociedade. Muitos de nós somos os primeiros a fazermos isso. Se não somos os primeiros a fazermos de uma forma aberta na sociedade, né? E não a boca pequena, não comenta, não vamos falar nesse assunto. E a gente fica meio solitário. Então, um grupo de apoio à adoção, para que ele tenha uma vida longa e um perfil adequado, precisa se preocupar com o aspecto jurídico, como o Cláudio colocou, o aspecto psicológico, que é aquela mudança de status quo que a gente adquire ao nos tornarmos pais e mães, e também o aspecto social familiar, como é que a gente vai conviver na sociedade a partir daquele momento. Porque é muito fácil, como o Lucineudo coloca, a gente ficar refém da escola, por exemplo, né? Porque a escola fica sabendo que o filho é pelos laços da adoção, que ele chegou na família, e aí tudo que acontece chama a gente de ladinho,
faz um comentário meio que, né? Então a gente, dentro de um grupo de apoio seguro, a gente fortalece o pretendente para que ele consiga caminhar. Porque, como nós dissemos, tem que ser um cuidado com o pretendente antes, durante e depois. Porque a gente precisa desse apoio, né? Então eu acho que a história da Acalanto de sucesso, ela está alicerçada porque a gente sabe exatamente aquilo que a gente quer. A gente quer pretendentes seguros de si, a gente quer que as crianças sejam bem respeitadas, por isso a gente fez esse convite às meninas, e a gente quer essas crianças com suas famílias, de origem ou não. A gente não quer conviver com o que a lei quer colocar, impor na sociedade, né? Ah, mas a situação é assim mesmo. Há 13 anos atrás eu ouvi tanta bobagem de tantas pessoas que detinham o poder sobre a vida de tantas crianças, né? E hoje em dia, como a gente colocou no manifesto, crescemos nós em 10 anos e cresceram também as pessoas que estão na rede de proteção, porque elas tiveram que estudar, elas tiveram que se informar, elas sabiam que nós e os pretendentes sabíamos os direitos, que eles não iriam impor, né, uma realidade confortável para eles. Então eu acho que esse é o segredinho do sucesso de um grupo de apoio à adoção, saber o que quer e estudar. Bom, depois desse relato de boas práticas em 2 instituições de acolhimento, Projeto Casa, no Lar Batista, e a Festa da Mala, na Casa Sol Nascente, e de conhecer um pouco do que nós, como grupo de apoio à adoção, temos feito ao longo desses 10 anos, agora está aberto para as perguntas, caso haja. E aí, como eu fiz, para motivar o público, eu vou começar, né? Eu queria perguntar, tanto para a Adriana quanto para a Lilica, vou fazer a mesma pergunta para as duas. Dentro dessas boas práticas, se vocês pudessem destacar um momento que foi muito desafiador, vocês lembrem como sendo um momento mais desafiador dentro da missão de vocês de executarem boas práticas no trabalho, e outro que foi muito recompensador, começando pelo mais desafiador e depois pelo recompensador. Aí vocês vão aí no para o ímpar, quem começa? Estão pensando aí? Não era, gente. Eu chego a Adriana já se prontificou para começar. O mais desafiador e o que foi mais gratificante. O mais desafiador foi mudar uma cultura. A cultura de que a criança que está acolhida nem é minha, nem é tua. Ela só precisa ser atendida em suas necessidades básicas. Então, mudar essa cultura foi desafiador. Sobretudo para a equipe, sobretudo para o próprio sistema, porque nós começamos a reduzir a idade para receber a criança recém-nascida e até 2 anos para receber, para que o trabalho fosse direcionado a essa idade. Isso não quer dizer que ela vai ser transferida com 2 anos. Não, ela só vai sair de lá quando o processo estiver concluído. Para a família biológica ou para a família adotiva. É fato. Mas para chegar, ela tem que chegar até 2 anos. E isso foi desafiador, porque nós tivemos que mudar o perfil da casa, porque nós recebíamos crianças maiores, e explicar exatamente o porquê, apresentar o projeto casa e apresentar os desafios emocionais, psicológicos que essa criança teria e que seria beneficiada com toda essa mudança. A adequação da casa foi um desafio, a Acalanto nos ajudou, de vez em quando a gente dá um grito e a turma chega junto, e é uma bênção, né? Isso foi desafio. Quantas crianças hoje? Hoje 10, que é o ideal. A capacidade são 10. Nós recebemos até 12 quando são grupos de irmãos. Então não se pode separar. Então até 12 dá para eu ficar direitinho. Mas aí eu vou trazer uma novidade, uma coisa boa. E aí o mais gratificante? Mais gratificante. Durante a pandemia, de 2019 ao final de 2022, 68 crianças foram adotadas do Lar Batista. Isso é muito bom. Então, 68 crianças do Lar Batista, só do Lar Batista.
Antes de passar para a Lilica, eu vou... Antes de ouvir a Lilica sobre o momento mais difícil, mais gratificante, eu vou falar uma curiosidade para a Adriana. Adriana, eu acredito que você deva viver uma dubiedade de sentimentos a cada saída. Como é que é? É alegria, é tristeza, é tudo isso junto? Quando a criança vai para a família, chegou o dia, e aí? Como é que fica a Adriana? Chegou o dia. Gente, sinceramente, não tem coisa melhor do que você olhar no olho de uma criança e dizer: meu amor, hoje você vai para a sua casa. É uma sensação assim, e isso me emociona porque eu passo por essa realidade sempre. Você vai para casa, chegou a hora, tá entendendo? E saber que você passou por essa vidinha, você contribuiu, você foi a parte boa enquanto você pôde ser. Então, a tia Adriana, enquanto o Papai do Céu permitir, vai estar ali. E outros Pedros, Joanas, Julianas vão chegar. Vai chegar a hora de ir para casa. Uma vez uma repórter me perguntou, ela disse: como é que você se sente? Eu disse: sei lá, talvez meio fada madrinha. Não sei, finais felizes, eu não tenho como definir a sensação da saída de uma criança que não seja felicidade. Eu acho que é isso. Vamos lá, Lilica. Bom, o desafio eu acho que é disparado a gente se tornar maduro o suficiente para discutir com o judiciário as coisas. É bem louco isso. E eu tive que uma vez ir numa reunião com desembargador, não sei quem. E aí no WhatsApp eu não era presidente, era a Karine Zaranza. E eu fui lá com um texto pronto, montado, uma carta tal, que era uma denúncia de uma instituição de acolhimento. Aí, chego lá, estou com a coordenadora da instituição, a desembargadora e eu ali. Elas conversando como duas amigas. Aí, e a Karine, eu estou aqui desse jeito. Bom, mas vamos. Falei que eu tinha que falar, coloquei as coisas que tinham que ser colocadas e foi muito angustiante, foi horrível, foi terrível. Então, sempre que a gente tem que conversar com essas autoridades do judiciário, é um desafio muito grande. Mas a gente pede ajuda aqui, pede ajuda ali, se informa, pega a lei, e vamos, né? Gratificante. Gratificante é ver sorrisos e mensagens no WhatsApp falando que o pretendente conseguiu. Isso é bom. Esse Isso é bom. né? É tudo de bom na vida da gente, é por isso que a gente existe. Então, as gratificações, elas são muito maiores do que o... E nos bastidores a gente vibra muito. Quando chega a notícia, né, que a gente vai pensar sobre aquele caso e o que vai ser dado de suporte para aquela família, a gente vibra muito, vibra muito a cada criança que está indo para casa. Vamos agora abrir para o público para as perguntas. Quem quer começar? E antes da gente começar as perguntas, eu preciso saber se alguém tem como nos rotear um pouco de internet para a gente baixar um vídeo. Deu certo? Ok? Não precisa mais? Não. Vamos para as perguntas, então? Alguém tem alguma questão ou para a instituição de acolhimento ou para a ONG? Senão eu vou continuar com a minha última pergunta para as duas. Adriana, como é que a casa lá tem operacionalizado esse momento, essa estada do pretendente lá quando ele é vinculado? Considerando que as crianças são menores, como é que é depois que alguém liga para o fórum e diz: olha, aí a Adriana vai chegar, fulaninho e fulaninha vão aí. Como é que é? Pronto, quando nós somos comunicados da vinculação, já marcamos o primeiro encontro, a apresentação da criança. Algumas vezes nós fazemos uma pré-apresentação virtual, onde nós já conversamos com o pretendente sobre a criança, sobre a casa, vemos a melhor forma do horário de visitas, porque uma coisa que eu posso dizer para vocês, que ela está uma criança pequena, como as que estão no Lar Batista, é um processo muito rápido, mais ou menos 15 dias de vinculação, o bebê já vai para casa. Não tem por que demorar.
Então, você sentiu a empatia, nós percebemos que realmente há um grande interesse, a pessoa confirma isso, é tipo o casamento, tá? Fale agora, ou se cale para sempre, medindo as devidas proporções na brincadeira. É seu filho? Você sente? Vincula 15 dias, então a gente já faz um relatório para que essa vinculação ocorra em casa com o nosso acompanhamento. O acompanhamento da justiça não faz sentido ficar pela idade das crianças por muito tempo. Lelica, e o desafio, tem sido o desafio manutenção e recrutamento de voluntários, considerando que nós somos uma ONG, como é que a Carol tem lidado com isso e o que você gostaria de falar sobre, para quem está nos ouvindo? Deliciosa a sua pergunta, né, querida? Qual é a pergunta mesmo? Voluntários. E aí, como é que nós recrutamos e mantemos? Precisamos de mais, não precisamos? Gente, como o Cláudio falou, a gente não trabalha de graça, a gente paga para trabalhar. Porque imaginem que a gente utiliza o nosso tempo, e tempo é dinheiro, para fazer um atendimento. E a gente gosta de fazer isso. Isso é mais estranho, né? E a gente gosta de fazer isso. O chefe da gente, o patrão da gente não gosta muito, o marido também não, mas a gente vive disso. Então não são todas as pessoas que têm esse perfil. E aí a gente precisa, de tempos em tempos, estar conversando com a sociedade, cativando pessoas, combinando para que a gente possa manter esse trabalho. Então, é um desafio muito grande e a gente está sempre precisando. E aí, um dia eu estive aí, no lugar de vocês, um dia o Lucineu esteve aí, no lugar de vocês. Então, vislumbrem essa possibilidade, discutam em casa sobre isso, que é uma coisa muito bacana, porque, aproveitando o gancho, é muito triste quando a gente vê um pretendente todo empenhado, todo na causa, quando ele adota, ele some. A gente não pode esquecer as crianças que ficam. A gente não pode fazer com que eles deixem de existir novamente. E aí a gente vai fazer parte de tudo aquilo que a gente criticou por tanto tempo, né? Então a gente precisa manter a causa. Ponto 1, da coletividade. Ponto 2, pessoal. Os nossos filhos precisam conviver com outros iguais. Eles precisam se ver. Eles não se veem no primo. Eles não se veem no vizinho. Eles se veem naquele que também esteve numa instituição de acolhimento. Eu peguei bebê, veio para minha família bebê. Não importa. Hoje em dia nem existe mais essa prática de se esconder, né? Mas é comprovado emocionalmente. Desde que a mãe morreu no parto, não foi desejo dela de entregar a criança. Ela não fica uma marca. E essa marca precisa ser cuidada. E a gente consegue cuidar num coletivo como esse. Para a gente finalizar... Obrigado. Para a gente finalizar, o que vocês esperam da Casa La Batista e da Carol pelos próximos 10 anos? Espero poder cuidar de muitos filhos de vocês e de outros que virão. E eu gostaria muito que a Casa La Batista fosse aquela pontinha do iceberg que pudesse desenvolver em outros acolhimentos esse desejo de ser afeto, de ser colo, de ser acolhimento. Gostaria muito. Eu espero que nos próximos 10 anos, nesses primeiros 10, nós tenhamos sido capazes de criar novos gestores de grupos de apoio à adoção para que possam substituir a gente, né? Porque eu acredito que daqui 10 anos, eu particularmente não esteja à frente de um grupo, mas a gente sempre discute quem ocupará os nossos lugares, né? Quem ocupará as nossas funções. Então, eu espero para os próximos 10 anos que a gente esteja já criando pessoas, indivíduos, voluntários que assumam essas responsabilidades e não deixe a ideia de um grupo de apoio morrer.
Atividades como essa que nós desenvolvemos aqui ao longo, desde as 8 horas da manhã até agora, e a que nós vamos desenvolver a partir das 4 até 8 horas, evidencia a importância de que a adoção se torne uma pauta presente, não só para nós, que somos pais e mães por adoção, coordenadores de instituição de acolhimento, mas da sociedade civil de uma maneira geral, né? Nós não podemos acreditar que é natural, integralizada, a ideia de que o pretendente à adoção, depois que adota, deixa essa pauta para trás. Essa tem sido uma ideia, uma discussão que tem se tornado muito efetiva na Calanto, a importância de que os pretendentes, de alguma maneira, em alguma medida, tomem a pauta da adoção como responsabilidade da sua família, porque o filho que você adotou será para sempre filho pelas vias da adoção. Deve ser para sempre, né? Pelas vias da adoção, até para que isso se naturalize, para que ele tenha, inclusive, né, orgulho disso. Vou desfazer, então, agradecendo o painel, agradeço a Adriana, agradeço a Lilica. Lilica agora vem deixar a lembrancinha da Adriana e encerra o nosso evento. Cuidado com o celular atrás, para não cair. Achou? A gente vai exibir para vocês agora um vídeo e no final a Lilica encerra o seminário. Só um minuto. O Marcos está falando. Oi, Marcos. Se ela... A novidade da Adriana. Ah, novidade! Se nós temos alguma novidade da Casa da Batista. Já contei. Os processos de adoção estão saindo muito rápidos. Na casa da... Esse ano nós já empregamos 8. Para quem está aguardando bebês, uma boa notícia. Então, vou pedir para você desligar as luzes aqui, por favor, ali dentro da casa, dentro da salinha do som. Você desliga para mim ali, por favor. A Ju, generosamente, mandou para nós um pouquinho de como é que os filhos de vocês vão para casa. Eu espero que o som nos ajude. Vamos ver se vai dar certo. Adoção é falar de amor. Quando eu optei por adotar, eu escutei várias críticas no meu ouvido, falando que você vai pegar uma criança que você não sabe de onde veio, eu não adotaria, não vou criar filho dos outros, esse tipo de coisa, a gente sempre escuta. Só que isso nunca me importei com isso. Isso nunca foi um empecilho para mim. Querer ou não querer adotar uma criança, isso já vinha de mim. Quando eu fui procurar a orientação no fórum, que até então eu tinha vontade, o desejo de adotar junto com meu esposo, mas eu não sabia como era o processo. Então fui receber a orientação no fórum, fui verificar que tinha uma papelada, porque eu achava que a gente pensa que a adoção é como nas novelas. Eu vou lá no fórum, vou adotar uma criança, vou lá no abrigo, vou escolher a criança e vou voltar com a criança para casa. Só que na verdade não é nada disso. Você faz toda uma preparação, é avaliado como você se porta, se você tem condições para criar uma criança. Até porque eu sempre pensei, criança não é mercadoria. Criança é um ser lindo, que traz muita alegria, traz muito amor e traz dificuldades também, porque toda criança é igual, toda criança gosta de brincar, toda criança teima, toda criança é igual. Você não vai achar em canto nenhuma criança perfeita. Aí quando eu comecei a visitar o Arilo, que o Fórum ligou para mim, era meio-dia, eu estava almoçando, o Fórum ligou para mim, dizendo que eu tinha sido vinculada a uma criança. As pessoas ficavam todas perguntando, como ele é quietinho, ele é não sei o quê. Cuidado para você não se arrepender. Mas me arrepender de quê? Não, porque essas crianças, você não sabe de onde veio. E eu disse, com essa mesma história, eu não sei de onde ele veio e eu não quero saber de onde ele veio. Porque se eu tivesse engravidado e eu tivesse tido um filho gestado na minha barriga,
diferente da adoção que é gestada do coração, a criança poderia ser qualquer coisa também. E aí, o que era que eu ia poder mudar? Nada. Então, eu acho que a pessoa que vai se propor a adoção tem que não escutar a opinião de ninguém, que seja para o mal, e de peito aberto, de coração aberto, e com o pensamento de que pode ser difícil pela forma de conquistar a criança, porque a criança tá lá naquele cantinho que ela tem como fortaleza, com os amigos dela, que eles têm como irmãos, que convivem junto, e você é um estranho que tá chegando depois. Você tem que chegar lá com amor, com compreensão. E outra coisa, quando você chega lá, você é muito bem acolhido, porque as cuidadoras, elas ajudam muito. A assistente social faz de tudo para tentar te vincular àquela criança. A psicóloga vai te orientar se você tiver uma dificuldade. Ah, a criança não está se acostumando, a criança está chorando. Ah, ela é maiorzinha, eu devo desistir porque ela é maiorzinha. Não, você não deve desistir. O que eu tenho para dizer para as pessoas que estão em processo de adoção é que vá lá. Quando você for vinculado a uma criança, vá lá, com o coração aberto, pronto a receber ajuda da assistente social, da psicóloga, das cuidadoras, e siga em frente, não desista em qualquer dificuldade não. Eu não desisti e hoje eu me sinto muito feliz. Eu nem o meu marido desistimos nunca. A gente podia se abater, mas desistir, pensar em desistir a gente nunca pensou. E hoje a gente está muito feliz com o nosso filho, porque ele não queria nem que a gente pegasse nele. Hoje ele beija muita gente, me chamou de mamãe naturalmente, chamou o Edson de papai naturalmente. E isso me faz muito feliz e me faz ver que eu estava certa em não desistir. Então, para vocês que estão adotando, eu digo, não desistam. E vão em frente nessa vontade que vocês têm. Dê muito amor e carinho, que vocês vão receber em troca todo esse amor e carinho. O que há dentro do meu coração eu tenho guardado pra te dar. E todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, seu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, tudo, tudo. Quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amo sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, tudo, tudo. E quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amo sem limites, viver uma grande história. Aqui ou no outro lugar, que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul, um amor puro que não sabe a força que tem. Meu amor, eu juro ser teu e de mais ninguém. Um amor puro.
que há dentro do meu coração. Eu tenho guardado pra te dar, e todas as horas que o tempo tem pra me conceder são tuas até morrer. E a tua história eu não sei, mas me diga só o que for bom. Um amor tão puro que ainda nem sabe a força que tem, é seu e de mais ninguém. Te adoro em tudo, 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 e quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amo sem limites, viver uma grande história. Te adoro em tudo, 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 e quero mais que tudo, tudo, tudo. Te amo sem limites, viver uma grande história. Aqui no outro lugar que pode ser feio ou bonito, se nós estivermos juntos, haverá um céu azul, um amor puro. Não sabe a força que tem, meu amor, eu juro, ser teu e de mais ninguém, um amor puro. Antes de encerrar, agradecer ao Lucineudo, que sem ele a gente não conseguiria ter um tão bonito como esse que foi ele. Muito obrigada. Aquele ali é da Ju. Tá, a Ju recebeu, então esse é o teu. Presente então para presidente, né? Muito obrigada. Pronto. Então eu queria agradecer a todos vocês e que sejamos capazes de emanar, de multiplicar essa emoção, que a gente fale com os nossos amigos, que a gente publique em redes sociais, que a gente se converse, que a gente se encontre. E agosto a gente faz de verdade os 10 anos, vamos marcar uma praia, vamos marcar a casa de alguém, uma piscina. Quando a gente nasceu, a gente vivia de piscina em piscina, não era, Luciano? Criançada toda, e que a gente possa repetir isso muitas vezes. Muito, muito obrigada de vocês terem acolhido essa nossa ideia. Viu? Vamos dançar forró. Dançar forró. E bora dançar forró com o Luciano, porque olha, ele está até gostando da ideia já. Depois desse seminário. Obrigado, pessoal. Boa tarde.